uma canção bem conhecida dos brasileiros que diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. É uma canção belíssima e que expressa uma das mais belas verdades que podem ser experimentadas pelos cristãos. Não há ninguém que tenha nascido de novo que não experimente esta verdade em sua vida. Saulo de Tarso, por exemplo, falando de si mesmo, diz que era insolente, blasfemo e perseguidor da Igreja de Deus antes de ter se tornado o apóstolo Paulo, mas isto aconteceu por obra e graça de um encontro com o Senhor Jesus que mudou o seu viver. Este ensino de transformação como resultado de encontros com Deus está presente em toda a Escritura. Podemos começar, por exemplo, falando de Jacó, o enganador, o suplantador, que é transformado em Israel. É o que Jesus orienta também à mulher surpreendida em adultério, ao dizer-lhe que volte para os seus, mas que não incorresse novamente na prática daquele pecado. É o que aconteceu com Pedro, o homem voluntarioso que disse que estaria disposto a morrer com Jesus, mas que se intimida diante de uma simples funcionária. Mas este mesmo Pedro tem ousadia suficiente para enfrentar os doutores do Sinédrio, colocando em risco a sua própria vida. Estes são textos históricos, são relatos de fatos. Fazer doutrina a partir de relatos requer muito cuidado, mas temos outros textos que exprimem este mesmo ensino tratando deste assunto, como por exemplo quando Paulo escreve aos crentes da igreja de Éfeso, capítulo 4, verso de número 28, ele dizendo assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Observe, a mudança não é apenas passiva. A conversão traz uma mudança radical de inclinação do coração a ponto de impactar outras vidas. O ladrão para de roubar. Esta é uma mudança passiva. É positiva, mas é passiva. Ele para de andar no caminho do abismo. Mas isto não é suficiente para o cristão, para o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão deixa a preguiça e passa a trabalhar para suprir as suas necessidades. Isto é justiça. E o justo jamais vai mendigar o pão. Mas ele vai além. Ele trabalha para suprir as suas necessidades e ter de sobras para ajudar alguém, para que este necessitado não venha a sentir-se inclinado a fazer o que antes ele próprio fazia. O mesmo acontece com o mentiroso. Um mentiroso, quanto mais convertido, para de mentir e vai além. Pratica o contrário do que fazia, falando a verdade, e se esforça para que outros não pratiquem o que antes ele praticava. E as suas palavras agora buscam a edificação e não a destruição do seu próximo. O apóstolo Paulo expressa isso de forma magistral ao resumir diante do rei Agripa a sua conversão e a mensagem que ele pregava. Em Atos 26, 19 e 20, Paulo nos diz o seguinte: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Há alguns anos, na cidade de Santana do Araguaia, um jovem com o nome de Filósofo me questionou como poderia ter certeza da sua conversão se nem todas as suas atitudes haviam mudado ainda. Era impossível garantir se ele era convertido só por mudanças de atitudes. Religiosidade e ambiente podem ajudar a mudar pessoas, mas é certo que se o relacionamento com Deus não muda as atitudes, isto, sem dúvida, é prova de ausência de conversão. Se você continua praticando dia após dia os mesmos pecados, ano após ano as mesmas transgressões, então esta é uma evidência de que não houve novo nascimento. Há costumes religiosos que podem ser aprendidos, que podem ser repetidos como mantras e maquinalmente praticados, mas eu tenho que dizer, isto não garante salvação. Pergunte honestamente a você mesmo: em que minha vida mudou por causa de Cristo? Por
causa da sua palavra e por causa da sua igreja. É hora de você cantar e se perguntar: Jesus Cristo mudou o meu viver? Ele é a luz que ilumina o seu ser? Jesus Cristo mudou o seu viver?